nothing can hurt. Boa tarde, alunos, tudo bem? Como é que estão, seres humaninhos? Vocês ouviram aí essa música? Você está apaixonado? Não, é porque hoje nós iremos falar sobre as coisas do coração, né? Então hoje nós iremos falar sobre o sistema cardiovascular. Muitas vezes quando a gente pensa no coração, né, a gente já pensa nos sentimentos, né, já pensa no amor, sei lá, em coisas sentimentais, né? E hoje a gente vai falar, né, ver pela aula de hoje que o coração ele está relacionado a isso, mas não é a função dele, né? A função dele não é sentir. A função dele, biologicamente falando, é outra, né? Então se eu perguntar na prova qual é a função do coração, vocês não vão me responder que é sofrer pela crush, né? Ou pelo crush. Vocês vão responder certo com essa aula. Podre, né, professor? Pra que ainda bem que você dá aula e não faz piada. Exatamente. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então, gente, vamos lá para a nossa aula sobre o sistema cardiovascular. Nos episódios anteriores, né, da nossa aula, a gente viu sobre o sistema digestório. No sistema digestório a gente viu que ele é responsável por absorver os alimentos que a célula vai usar. E vimos que o sistema respiratório é responsável por absorver o oxigênio que também vai ser usado pelas células. Só que como é que tanto o alimento e o oxigênio ele vai chegar na célula propriamente dita? Ele vai chegar através do sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular ele vai fazer com que tanto o alimento quanto o oxigênio cheguem em todas as células do seu corpo, desde a sua cabeça até a ponta do seu pé. Então, todas as células elas são alcançadas através do sistema cardiovascular. Esse aqui é o nosso sistema cardiovascular. A gente tem no centro o coração, né? E ao redor dele várias canais, que a gente chama de artérias e veias, né? Que a gente vai ver qual é a função de cada uma nessa aula. Então, o coração, né? Como eu falei lá no início, a função do coração não é sofrer pelo crush. A gente vai descobrir agora qual é a função dele. O coração ele funciona como uma bomba, não como uma bomba que explode, né? Mas eu acho que vocês já devem ter visto, por exemplo, bomba de ar, né? Que a gente aperta a bomba e sai ar. Ou bomba de água, que a gente aperta a bomba e sai água, né? O coração ele também é uma forma de bomba, né? Que ele aperta, ele contrai, né? Que ele é um músculo. E quando ele contrai, ele bombeia sangue para todo o nosso corpo, né? O batimento cardíaco, quando a gente ouve ele batendo, nada mais é do que o coração, né, pulsando, né, bombeando sangue para o nosso corpo. O nosso coração ele é dividido em 4 partes. A parte de cima é chamada de átrio e a parte de baixo é chamada de ventrículo. O átrio é por onde o sangue entra dentro do coração e o ventrículo é por onde o sangue sai. E também o coração ele é dividido em direito e esquerdo. A gente tem o átrio direito, o átrio esquerdo e o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Por que tem essa divisão entre esquerdo e direito? Para que não haja mistura de sangue. Vocês vão ver durante a aula que existem 2 tipos de sangue. Um que vai levar o oxigênio e o outro que vai levar gás carbônico. E para o sangue com oxigênio não misturar com sangue com gás carbônico, aí tem essa divisão, para esse sangue não ser misturado. E ligados ao coração, como eu já falei, existem as artérias e as veias, né? As artérias aqui seriam essa parte de vermelha e a azul seria a veia, beleza? A gente viu agora, né, sobre o coração, agora a gente vai falar sobre os vasos sanguíneos, né? Os vasos sanguíneos, como eu falei, são aqueles canais que estão ligados para o coração. E esses vasos, eles são responsáveis ou por levar sangue do coração para o corpo ou por trazer sangue do corpo para o coração. As artérias, elas são os vasos sanguíneos que saem do coração.
né? Então, todo o sangue que sai do coração são chamadas de artérias. Duas artérias são importantes para nós. A primeira, a artéria aorta. A artéria aorta, ela é responsável por levar o sangue com oxigênio do coração para todo o corpo. E existe a artéria pulmonar, que vai levar o sangue do coração para o pulmão, como o próprio nome diz. No caso da artéria aorta, vai levar o sangue com oxigênio, e a artéria pulmonar vai levar o sangue sem oxigênio, porque ela vai passar pelo pulmão justamente para pegar oxigênio, né, para absorver o oxigênio. À medida que as artérias elas vão passando pelo corpo, ela vai se dividindo e vai ficando menor, até virar arteríolas, né, e até virar capilares. Depois que o sangue ele passa ou pelo pulmão ou pelo corpo, ele tem que voltar para o coração, e ele volta para o coração através das veias, né? Da mesma forma que tem dois tipos de artérias principais, né? A gente tem duas veias principais. Uma delas são as veias cavas, que são dois tipos, né? A veia cava superior e a veia cava inferior. As veias cavas, elas são responsáveis por levar o sangue sem oxigênio para o coração, do corpo para o coração. E existe também a veia pulmonar. A veia pulmonar é aquela que sai do pulmão, como o próprio nome diz, e leva o sangue para o coração. E como essa veia está vindo do pulmão, então é uma veia cheia de oxigênio. Ela passa pelo pulmão justamente para pegar o oxigênio. E, como eu falei, né, tanto as artérias quanto as veias, elas vão diminuindo. À medida que elas vão se espalhando para o nosso corpo, elas vão se diminuindo até virarem capilares, que são vasos menores, que são bem pequenininhos, que conseguem fazer a troca de oxigênio e de alimento com as células. Então, resumindo, como é que funciona a nossa circulação, né? Como é que funciona a circulação do corpo? Funciona da seguinte forma: primeiro, o sangue ele vai passar pelo pulmão, né? O sangue ele sai do coração pela artéria pulmonar, um sangue sem oxigênio, ele vai passar pelo pulmão e vai receber o oxigênio. Depois que ele recebe o oxigênio, ele volta para o coração pela veia pulmonar. Essa circulação pelo pulmão é chamada de circulação pulmonar. Sai do coração, vai para o pulmão, pega o oxigênio e volta. Depois que o sangue ele sai Depois que o sangue com oxigênio chega no coração, ele vai sair pela artéria aorta. E aí a artéria aorta vai levar sangue para todos os nossos órgãos e para todos os nossos sistemas. Quando o sangue chega nos órgãos, ele vai deixar o oxigênio e vai pegar o gás carbônico. E aí depois que ele faz isso, ele volta para o coração através das veias cavas. Essa circulação, né, que o sangue sai do coração e vai para o corpo e depois volta, é chamada de circulação sistêmica. Então a circulação pulmonar é a circulação que o sangue vai para o pulmão para pegar oxigênio. E a circulação sistêmica é a circulação que o sangue vai para todo o corpo, né, para deixar o oxigênio e pegar gás carbônico. Agora a gente vai falar de uma parte muito importante do nosso sistema cardiovascular, que é o sangue, né? Ele que vai levar todos os nutrientes, oxigênio, gás carbônico, etc., para o nosso corpo ou para o nosso pulmão. O sangue, como vocês sabem, né, é um líquido, ele tem uma viscosidade líquida, né, avermelhada, e ela é responsável pelo transporte dentro do nosso corpo. O nosso sangue ele é dividido em 4 partes principais. A primeira é o plasma. O plasma ele é a parte líquida do sangue, ele é feito basicamente de água e nutrientes. Ele não é a parte vermelha do sangue, né? Aqui a gente está vendo uma foto do nosso plasma, ele geralmente tem essa coloração mais amarelada, por causa dos nutrientes, né? E por causa da água.
Além do plasma, o sangue ele também é formado pelas hemácias, que são essas células vermelhas aqui. As hemácias, elas que são as responsáveis por levar o oxigênio do sangue, né? Elas que pegam o oxigênio no gás no pulmão e troca pelo gás carbônico. Elas são grandes responsáveis por levar o oxigênio para todo o nosso corpo. E ela tem essa coloração vermelha. Então, o nosso sangue ele é vermelho justamente por causa das hemácias. Além das hemácias, a gente tem os leucócitos, ou também pode ser chamado de glóbulos brancos. Os leucócitos, eles são células que são responsáveis pela defesa do nosso corpo, né? Ela é responsável pelo nosso sistema imune. O nosso sistema imune ele vai nos defender de micro-organismos, vírus, bactérias, né? Todos os tipos de doença que entram no nosso corpo são defendidas pelos leucócitos, né? E outras células também imunológicas. E a gente tem as plaquetas. As plaquetas elas são pedaços de células, né? Elas não chegam a ser uma célula inteira, elas são pedaços de células que são responsáveis por coagular o sangue. O que é coagular o sangue? Por exemplo, quando você machuca, né, e começa a sair sangue. Quando você aperta aquele machucado, chega uma hora que o sangue para de sair. Por que o sangue para de sair? Por causa da coagulação, né? Ele coagula e para de sair. É como se essas plaquetas elas formassem tipo uma camada que vai impedir o sangue de sair, caso aconteça algum ferimento ou coisas do tipo. Beleza? Para acabar nossa aula, vamos falar um pouco sobre os tipos de sangue, né? Eu acho que você já deve ter falado pessoa do sangue tipo O, tipo A, tipo B. Será que existe um sangue tipo E? Vamos lá, vamos explicar o que é esse tipo de sangue. Dentro das nossas células, né, dentro do nosso sangue, na verdade, não das nossas células, dentro do nosso sangue, existem algumas proteínas, chamadas de aglutinogênio e de fator RH. O que é o sangue, por exemplo, tipo A? O sangue tipo A é um sangue que tem essa proteína aglutinogênio do tipo A. O sangue do tipo B é o que tem o aglutinogênio do tipo B. E o sangue O é o que não tem aglutinogênio. Então, o sangue do tipo A tem aglutinogênio A, sangue do tipo B tem aglutinogênio B, e o sangue do tipo O é que não tem aglutinogênio. Na verdade, esse O aqui quer dizer zero, que não tem. E o que é O positivo, O negativo, A positivo, A negativo? A parte positiva é o sangue que tem esse fator RH, essa proteína chamada de fator RH. E o sangue negativo é o que não tem esse fator. Então, positivo é o que tem, negativo é o que não tem. Simples assim. Então, o que é um sangue, por exemplo, O positivo? É o sangue que não tem aglutinogênio, porque é do tipo O. E se ele é O positivo, quer dizer que ele tem esse fator RH. Se ele é do tipo A negativo, quer dizer que ele tem esse aglutinogênio do tipo A, mas não tem o fator RH. Então, pessoal, é isso, né? Essa foi a nossa aula sobre o sistema cardiovascular. Agora que vocês sabem que o coração não é responsável só pelos sentimentos, mas tem outras funções também. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar pelo WhatsApp ou na plataforma. E provavelmente a próxima aula será pelo Meet, né? Vai ser na segunda-feira no Meet à tarde. Então, vocês vejam aí na plataforma e também no Instagram da escola que horas vai ser a nossa aula, beleza? Espero vocês lá. Até mais!